3, 2, 1. Boa noite! Está no ar o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Estamos em setembro, mês da Bíblia, um livro que há séculos desperta o interesse de muita gente. Nos programas anteriores, falamos sobre a mulher no Primeiro Testamento e também sobre o tema escolhido este ano para o mês da Bíblia, que é discípulos missionários a partir do Evangelho de João. Hoje, vamos conversar sobre as mulheres da Bíblia no Segundo Testamento. Quem era a mulher na época de Jesus? Será que Jesus equipara o homem à mulher? Que desafios há ainda hoje nas relações entre homem e mulher? Você pode participar com a gente enviando e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br ou ligando para o telefone 3469-2531. A convidada de hoje para nos ajudar com este assunto é a irmã Zuleika Silvano. Ela é paulista de Guarulhos. A irmã Zuleika é da Congregação das Filhas de São Paulo. É bacharel em teologia, mestre em exegese bíblica e é também assessora do Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, em Belo Horizonte. Que prazer recebê-la aqui hoje. Boa noite, seja bem-vinda. Para a gente continuar essa conversa sobre o lugar da mulher na Bíblia. Certo. Padre Green esteve conosco, nós falamos sobre a mulher no Primeiro Testamento. Quem era a mulher na época de Jesus? Que lugar ela ocupava na sociedade? Bem, a gente, como o programa anterior falou sobre a mulher no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, a mulher, nos textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo, vai depender muito do livro. Nós temos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ou no Evangelho de João, ou até mesmo Paulo, que valoriza muito a mulher. Mas não podemos dizer também que no primeiro não tinha isso, né? Nós temos mulheres profetisas, temos Gênesis que faz essa igualdade entre homem e mulher, questão dos direitos como imagem de Deus. Então temos, assim, mulheres profetisas em vários lugares, né? Ounda, ou Débora, temos o papel, assim, de protagonista, por exemplo, em Ruth. Agora, nos evangelhos, ela tem um protagonismo, sobretudo como liderança, né? Nós encontramos mulheres como diaconisa, como aquelas que lideram comunidades, e às vezes assim, um papel muito interessante como simbologia de comunidade, né? Isso que a gente encontra nos textos bíblicos. Tá. Agora, a nossa intenção, irmã, é justamente tentar pontuar alguns elementos para nos ajudar no cotidiano. Há muita gente, por exemplo, que pega determinadas passagens bíblicas, faz uma leitura parcial, descontextualizada, acaba legitimando, por exemplo, o machismo hoje. Por exemplo, passagens de São Pedro, São Paulo, como em Efésios 5. O que a senhora tem a dizer a respeito? É interessante porque quando aparecem as mulheres, sobretudo ligado a Paulo, né, que, por exemplo, com a carta de 1 Coríntios ou até mesmo Efésios, um grande problema às vezes é com relação à tradução. Só lembrando para o nosso público, né? só lembrando, 1 Coríntios vai dizer, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Que essa é uma tradução boa, né? Quando não falam que a mulher, né, o homem é a cabeça da mulher, por exemplo, uma tradução que é complicada. Agora, nesse 1 Coríntios 11, mostra também a mulher como aquela que profetiza nas comunidades, né, e mostra toda uma relação que existia com o Gênesis. Então, é um aspecto interessante. Paulo aí coloca para a mulher que ela, como está ligada, né, à questão da igualdade, então ela também pode profetizar diante das assembleias, diante da comunidade. Agora, um texto que às vezes falam que Paulo é machista é justamente com a carta a Efésios, que no fundo não é bem de Paulo, porque é uma deuteropaulina, né? Ou seja, não é uma carta que não podemos legitimar que foi Paulo que escreveu, mas alguém ligado, ou um discípulo ligado a Paulo. E ali é interessante porque geralmente esse texto cai em celebração de matrimônio, né? Que é aquele que diz para as mulheres ser submissas aos seus maridos. Só que quando a gente lê esse início, já ficamos com raiva, né? E não vamos diante do texto.
que tem uma beleza, né, um contexto literário muito interessante, porque diz também para o marido, né, para os homens, amarem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Que também era um texto rabínico, né? O texto rabínico diz para o marido amar sua mulher como ama a si mesmo, porém honrar sua mulher mais do que a si mesmo. E se a gente perceber esse texto de Efésios, né, eu sempre digo que se tivesse um homem, né, acredito que possa existir, que ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ele, claro, não deixaria ela submissa como nós entendemos a submissão. Por outro lado, é um texto interessante porque nos mostra que o autor conhece muito bem praticamente a psicologia de homem e mulher, né? Porque se, por um lado, para nós mulheres é muito importante um homem dizer que nos ama, né? Você ouvir isso, né? Às vezes o homem diz, mas eu já faço tudo isso, já cuido da casa, já sou um provedor, ou às vezes ajudo nisso e naquilo, né? Precisa ainda eu dizer que amo? Precisa, porque para nós é muito importante ouvir. Por outro lado, é interessante essa submissão, mas no sentido de cuidado, né? Da mulher cuidar do homem, que às vezes é interessante também, a gente vê em casais, né? Às vezes as mulheres falam assim, não sai com essa roupa, cuida desse cabelo, você não vai sair comigo desse jeito. Que no fundo são todos uns cuidados, então, né? Veja que bem, tem olha, as relações. Estou entendendo, que bonito. Outro dia o padre Gurim tinha um viés tão terno para falar da mulher. Agora, é diferente quando uma mulher fala da mulher. É verdade. Por exemplo, esse texto, quando se diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, é pesado. Você lê essa submissão no sentido do cuidado, do carinho, do aconchego, da complementariedade, não é verdade? Então, somente uma alma feminina faz isso. E é muito interessante do ponto de vista da teologia bíblica, né? Porque o texto permite essa leitura, né? Permite porque depois também ele iguala, né, o casal como um símbolo da igreja, né, dessa aliança que Deus estabelece, né, com Deus e com seu povo e depois com Jesus e a comunidade, né? Então eu acredito que quando a gente vê o texto, e aí falava, não, Paulo é machista porque fala sobre a submissão, mas se a gente for ler o texto no seu contexto, a gente vai perceber bem, não era bem assim, né? E a gente pode tirar outras coisas. Tá bom, então vamos dizer assim, Pedro e Paulo não nos metem medo, não eram machistas seguramente. Eu acho que a Bíblia não é bem assim, né? Agora, qual que foi a relação de Jesus com as mulheres, em geral? Bem, nós encontramos assim uma relação assim muito terna, ao mesmo tempo as mulheres, em alguns textos, por exemplo, o texto de Lucas 8, que fala das mulheres como discípulas, né, de Jesus, que também ali é outro problema, né, de tradução. Por isso eu sempre digo que uma mulher deve conhecer bem grego e hebraico e ajudar nas traduções, porque talvez as Bíblias traduzidas com homens e mulheres poderiam ter uma outra ótica, né? A gente está, por exemplo, Lucas 8, de 1 a 3, nós estamos dentro de um sumário, né? Ele é um gênero literário chamado sumário, e significa que não é uma coisa que é uma ação pontual, mas uma ação que continua na história. Diz o nome de 3 mulheres, que é o estilo de Lucas, né? Lucas, quando fala dos discípulos, ele fala de 3, né? Ele fala de Pedro, João, Tiago e depois os outros discípulos. Ali também ele cita 3, né? Maria Madalena, Joana e Susana, como 3 discípulas de Jesus. E aí tem a questão da tradução que diz, e elas os serviam, no plural. Mas o texto diz que ela os servia Jesus, né? Na sua Agora, isso era caminhada. comum na época de Jesus? Discípulos seguirem os rabinos, por exemplo? Não era comum. Então eu poderia dizer que Jesus interfere nessa sociedade patriarcal? Ele interfere, agora, às vezes, ele é filho também da sua época, né? Se a gente for olhar aquele texto daquela mulher cananeia que vai pedir a cura, né, da sua filha, e que ele, assim, até é muito duro com ela, né? E aí fala que não vai dar pão para os cachorros, e ela fala, bem, mas pelo menos a gente come migalhas, né? Então, ali também teve um processo que Jesus deveria fazer, né? Que era esse processo de mudar também a ótica da sua missão. E eu acredito que uma leitura é que a mulher ajuda também Jesus nessa forma de interpretar. É claro que ele muda muita coisa, é claro que também o autor que escreve tem uma visão de mulher muito positiva em alguns aspectos, em outros, é claro que também nós vamos encontrar livros que ainda mantêm essa visão. Agora, João 4, machista. Jesus com a samaritana, é um texto emblemático, né? A própria samaritana acha estranho ele, sendo homem judeu, falando com ela que é samaritana.
samaritana. Esse é um texto que é interessante justamente por causa disso, porque ela era uma samaritana, né, e com os judeus tinha um certo problema. É uma mulher que também estava muito ligada à questão do seu povo, aí eu acho que também o caráter simbólico, né, que às vezes os textos, sobretudo de João, tem esse aspecto simbólico, né, dela como uma representante de todo o seu povo, um povo que era marcado pela idolatria, então a questão dos maridos, né? Uns falam que os 5 maridos estariam ligados com os vários povos que entraram nessa Samaria e que trouxeram seus ídolos. Outros falam que não era bem assim, estava ligado aos 5 livros, né, que os samaritanos acreditavam que era a questão da Torá e não assumir os outros livros. Mas nesse aspecto a gente vê que ela também serve como aquela que vai anunciar, né, Jesus para os outros. Então, nesse aspecto, sim, ela é interessante ver nessa ótica, né? Considerando, claro, essa simbologia do Evangelho de João. Agora, um outro texto também muito emblemático é Mateus 19, quando os fariseus e mestres da lei perguntam a Jesus se é lícito ao homem dar à mulher a carta de divórcio. A senhora acha que ali Jesus equipara o homem e a mulher em termos de igualdade de direitos? Sim, ali sim, mas a gente encontra também, sobretudo a questão dessa frase naquele texto de Mateus, porque ele se reporta à questão de Gênesis, né? Falando que ali homens e mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus. É claro que nós somos diferentes, né? A mulher pensa de uma forma, o homem pensa de outra forma, temos formas diferentes também de conceber, né? Mas ali tem essa questão de igualdade relacionada, então, com o Gênesis, já que toda a criação, tanto homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, um aspecto que é interessante naquele texto e que no judaísmo às vezes tenta encobrir é que a mulher também poderia dar a carta de divórcio para o marido. Mas isso não aparece no texto. Isso não aparece, mas aparece assim, no Antigo Testamento a gente vê, por exemplo, com Tamar, alguma coisa, mas está assim muito... E a gente encontra que a mulher poderia dar a carta de divórcio, sobretudo se o marido não tivesse com ela relação sexual, uma questão por causa que era amar, né, ligado como um direito da mulher, se não a sustentasse economicamente. Então, né, nós vamos descansar um pouquinho e voltamos daqui a pouco, tá bom? Começamos muito bem. Tá bom. Bom, e para você, qual é a mulher da época de Jesus que mais chama a sua atenção? E por quê? Conte para nós. O que ela tem a nos ensinar para os dias de hoje. Envie seu comentário pelo telefone 3469-2531 ou pelo e-mail conexões@tvhorizonte.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.